Igreja Bíblica, parte 31. Paramos em Colossenses do 1 ao capítulo 1 do 26. Capítulo 1 do 26 ao 29. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Olha, coisa linda, hein? A igreja de Cristo é Cristo em nós, é nós termos a mente de Cristo, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Tremendo isso! Que privilégio para nós gentios, não israelitas, nascidos após o ano 33 depois de Cristo, data da morte e ressurreição de Cristo, quando foi fundada a Igreja de Cristo, ao qual Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós. A todos os nascidos após este ano foi dada a oportunidade de conhecer o Evangelho da graça e de graça. Através do sacrifício de Cristo, todos temos acesso ao Pai diretamente, caso tenhamos este entendimento. Cristo aniquilou o sistema religioso que se dizia intermediário entre o homem e Deus. Cristo é nosso mediador. Lindo, lindo e lindo. Libertador, libertador, libertador. Cristo aniquilou o sistema religioso. Cristo aniquilou o diabo, que é a mente religiosa, a mente contrária a Deus. Então, quem tem a mente de Cristo aniquilou o diabo, que é o ego e a mente carnal e a natureza carnal. Temos agora a mente de Cristo. Por isso não pecamos mais, porque Cristo levou nossos pecados. E como Cristo está em nós, como vamos pecar? Amém? Colossenses 2, 4 a 10. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da nossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Yahshua, Emmanuel, o Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, que se diz da graça, e vãs sutilezas. Líderes religiosos também estão aí, todo mundo está aí, tanto os religiosos, católicos, evangélicos, líderes, né? Católico, evangélico, e agora alguns que se dizem da graça, que saíram do sistema religioso, estão aí. Cuidado, para que eles não façam presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estejamos todos abaixo de Cristo, não abaixo de nenhum humano. E estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, que são os governos, os príncipes, os poderosos. Cristo está acima de todos eles.
Paulo nos alerta para termos cuidado com pessoas que queiram nos enganar com palavras persuasivas. As religiões são mestres nesta área de enganarem com palavras persuasivas, ainda que seja por ignorância dos líderes, já que foram ensinados no erro, né? E não questionaram. Daí repassaram as mentiras que ensinaram para ele, que foram passadas como verdades ou malícia mesmo deles, malícia mesmo, né, deles, sabem que estão ensinando mentira, mas ainda assim continuam ensinando de forma errada. Então, eles mentem, os líderes religiosos, porque foram ensinados na mentira. Por isso, temos que exaustivamente a todo tempo que pudermos ler, meditar nos ensinos bíblicos e congregar com irmãos que já alcançaram o entendimento do Evangelho da Graça e de Graça, para que ninguém nos engane e cheguemos o mais breve possível ao entendimento deste lindo Evangelho da Graça, para não sermos mais enganados, manipulados, aprisionados, mortos espiritualmente e não sermos roubados o tempo e não deixarmos de roubarem nosso tempo nem nosso dinheiro. É o que eles estão de olho na gente. Pois religiões no mundo todo e todo sistema contrário, sistemas religiosos, filosóficos, políticos, hedonistas, mídia, nova era consumista, por religião todo sistema contrário ao Evangelho da Graça e da Graça, que deve libertar e não aprisionar pessoas, quer fazer presas suas por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Muito cuidado devemos ter. Cristo é o cabeça de todo o governo mundial, principado e potestade, em seu reino eterno. Homens governam o mundo carnal por pouco tempo de vida que os mesmos têm, máximo 100 anos. Poucos passam disso. Mas Cristo não é temporal, Cristo é eterno, amado. Os filhos, os eleitos, são submissos ao governo de Cristo, que é eterno. Homens governam somente por um tempo. Cristo governa a vida eterna. Então, quando somos governados por Ele, estamos sendo governados aqui e eternamente. Aqueles que forem filhos de Deus. Colossenses 2, versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo nos alerta para ficarmos bem atentos ao que aprendemos de homens, pois muita coisa que ensinam tem até aparência de sabedoria, humildade, mas são apenas para a satisfação de suas carnes, diabos. Como, por exemplo, frequentar templos religiosos ou qualquer lugar que fale de amor, mas não conhece o Evangelho da Graça e de Graça. Não tem relacionamento íntimo com Deus e não ama tudo que Deus ama. Pois ir a show gospel, cantar no coral, ser chamado de pastor e ser bajulado pelo povo que frequenta templos ou qualquer outra reunião em que só um se acha apóstolo, ministro, embaixador de Cristo e que gosta de bajulação e não ser questionado pelos ouvintes, falar glossolalia, acender velas para a morte, fazer procissão, pagar promessas, visitar templos religiosos famosos, dar 10% da renda mensalmente a uma instituição religiosa, etc. Tudo isso pode até ter aparência do bem, mas na verdade está a serviço do mal, ainda que ocultamente, amado. Isso é sério, mano. Tá bom, mano? Muito atento ao que aprendemos de homens, tá? Pois muita coisa ensina tem até aparência do bem, de sabedoria, humildade, mas são apenas para a satisfação da carne, entendeu? Frequentar tempo, satisfação da carne, entendeu? E a show gospel, cantar no coral, ser chamado de pastor, ser bajulado pelo povo, frequentar templos ou qualquer outra reunião em que só um se acha apóstolo, ministro, embaixador de Cristo,
Isso tudo tem aparência do bem, sabedoria, mas não é. Isso é para a própria perdição deles. Isto é religiosidade, amado. Isto não é o amor de Deus que ele veio pregar. Colossenses 3, 1-25. Portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Política é da terra, amado. A gente não tem que se meter com política. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Avareza e idolatria é quando você retém mais dinheiro para os teus prazeres, teus lazeres, com luxo, ostentações, do que deveria. Cristão não é avarento, não retém além do necessário com ele. Ele ajuda o próximo. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Quem é cristão e tem a mente de Cristo, não pode mais andar desse jeito. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Yahushua, o Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, e obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, a Deus, Yahu, e não aos homens, sabendo que recebereis de Yahu o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Um lindo ensino do apóstolo Paulo, humano em graça, dado à Igreja de Cristo naquele tempo e para todos nós ainda hoje, nos exorta e aconselha a: se já ressuscitamos com Cristo, isto é, se já fomos batizados em sua morte, se já temos a mente de Cristo em nós
e tivemos nossos olhos e mentes iluminados pelo Evangelho da Graça e da Graça, busquemos as coisas de cima, sejamos revestidos de santidade e amor, que é o vínculo da perfeição, paz que somente Deus pode nos dar. Simplicidade e gratidão ao Pai por tudo que somos e temos. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se é que sejamos os eleitos, os escolhidos, os filhos de Deus. Ou seja, as espirituais, né? E não as terrenas. Entendeu? Buscamos as coisas espirituais, que é isso que eu falei agora. E não as terrenas. O que são as terrenas que as instituições religiosas seguem, né? Buscam os religiosos, o ar religioso, né? Também quem ainda não conheceu o Evangelho da Graça e da Graça e também não está dentro de uma instituição religiosa. Apego material, vaidade, arrogância, competições insanas, lascívia, mentiras, religiosidades, o sexo desenfreado, impureza sexual e de vida, cobiça ou apreço por bens materiais, assim como prazeres sexuais para si mesmo, apego demasiado e repugnante ao dinheiro, pois ama o dinheiro e é egoísta, querendo ter dinheiro para seu próprio acúmulo, idolatra mamão, que é o dinheiro e riqueza, ira, temperamentos ferozes, malícia, maledicência, palavras vergonhosas e decentes, desonradas, baixo calão e sem pudor. Ensinemos uns aos outros aquilo que já recebeu do Espírito Santo, como parte do Evangelho da Graça e da Graça, demonstrando uns aos outros em amor, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Eterno em graça em nosso coração. Façamos tudo como ao Pai Eterno, em nome de Cristo, dando graças sempre a Deus Pai. As mulheres cristãs sejam sujeitas aos maridos cristãos que amam suas esposas como Cristo ama a sua igreja. Filhos sejam obedientes a seus pais, porque é agradável a Deus, principalmente a pais cristãos que andam em santidade dentro da vontade de Deus. Pais, não irrite seus filhos, mas tenha sempre paciência e sabedoria no falar, para que eles não percam o ânimo e respeito por vocês. Empregados, sejam obedientes aos seus empregadores, porém, caso o empregador o oprima, tente arrumar um outro emprego, grifo umbigo. Bem, amados, coisa linda, uma aula, um estudo nos acrescenta muito cada estudo desses, e nós vamos nos transformando e vamos tendo a mente de Cristo, que foi para isso que Cristo veio, para nos dar vida eterna e para termos a mente dele. Até o próximo vídeo, amado.